Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Juliana Souza e no tema de hoje eu quero fazer uma pergunta. Já quero começar fazendo uma pergunta para você. Na sua opinião, a aparência importa? Eu sou a Juliana Souza, é um prazer ter você aqui e eu já começo com a mesma pergunta que eu fiz anteriormente. Para você, a aparência importa? Muitos vão concordar em dizer que sim e muitos vão concordar em dizer que não. E até aí tudo bem, mas dentro do meu campo de experiência que eu tenho vivido, a aparência, ela é o resultado daquilo que a gente é internamente. E isso faz parte do autocuidado ou da falta dele. Eu lembro que eu não tinha muito interesse em cuidar da autoestima e eu pensava muito, que eu tenho que guardar dinheiro para fazer outras coisas, que eu tenho outras prioridades, que eu preciso sempre estar fazendo alguma coisa relacionado a terceiros e nunca ou mínimas vezes relacionadas a mim. E muitas pessoas têm dificuldade em se cuidar, porque acreditam que não merecem ter o cuidado próprio, né? Do autocuidado, não merecem. Porque sempre estão colocando outras questões, situações e pessoas na frente. E a maioria das mulheres, eu não diria talvez a maioria, mas grande número de mulheres tem essa atitude. Principalmente aquelas que têm dupla, tripla jornada, né? Que trabalha, estuda, tem filho, tem casa e tá sempre dando, né, o melhor de si para o outro e não reservam tempo para cuidar de si mesmo. Eu tive essa experiência, né? Eu passei a perceber isso e nos últimos anos isso ficou muito acentuado, mas eu também descobri um padrão de comportamento. E aí eu vou falar para você duas coisas. A primeira eu vou falar para você como que eu fui identificando esse comportamento meu e como eu mudei isso. E a segunda é identificar para você um padrão, né? Um padrão de comportamento. Dentro nessa nova roupagem, né, de experiências que eu estou vivendo, eu estou agora mais aberta, estou me aventurando mais, eu estou saindo mais, estou buscando o novo, né, renovar, o recomeço na minha vida. E eu assisti um filme de uma empresária, né, de sucesso, é filme americano. Uma empresária de sucesso, motivacional, e ela falava sobre as finanças e ela perdeu tudo, foi presa, não pagaram, acho que a fiança para ela, porque todos os bens dela foi bloqueado, aí ela perdeu o negócio. Bom, enfim, ela ficou no zero, no nada. Voltou pedir ajuda da secretária, morou na casa da secretária, mas ela nunca deixou de se arrumar. Ela viveu aquele momento de introspecção, né, de depressão, de tristeza, de angústia, mas dali ela se levantou e a primeira coisa que ela fez foi cuidar da sua aparência. E aí ela diz, né? Dizem que a aparência não importa, mas eu digo que a aparência importa sim, e importa muito. Então ela andava muito bem vestida, independente da situação financeira que ela estava vivendo, da situação emocional, independente. Ela estava sempre cuidada, sempre arrumada, sempre passando aquela imagem de poder, porque é isso que acontece. Quando a gente tem esse autocuidado da nossa autoestima, né, é aquela confiança que, independente das circunstâncias, é aquela confiança que nós temos em nós mesmos, a gente vai sobrepondo isso externamente. E o contrário também é verdadeiro. Quando você não se cuida, quando você está passando por uma fase muito difícil, uma fase complicada, de rupturas, de desemprego, fim de relacionamento, questões familiares, quando você tem uma ruptura, quando você passa por uma ruptura e um processo, né, doloroso, de angústia, de dor, de culpa, de medo, enfim, você tende ao quê? Não se cuidar. Você tende a ficar relaxado, né? Relaxado no sentido que, não tô nem aí, isso pra mim não importa. E eu falo isso por mim, porque no estado depressivo, a única coisa que eu queria fazer na minha vida era me cuidar. Eu não tinha o menor interesse.
Só cuidar da aparência importa? Não, quando você entende do autocuidado, quando você entende que você precisa reservar um tempo, não importa se é de 10, 30, 40 minutos, 1 hora, mas quando você coloca você em prioridade, você em primeiro lugar, as coisas vão se encaixando de acordo à rotina que você coloca. Então, assim, por isso que é tão importante você ter um tempo para cuidar de você. E o cuidado, gente, nunca é só o externo. Mas tudo aquilo que você pensa e que você sente, ele se transpõe no externo. Quando você tá bem, quando você tá feliz, quando você tá alegre, quando você tá em paz, a tendência, né, é você se cuidar. A tendência é você passar uma maquiagem, a tendência é você se arrumar, você comprar um acessório novo, você comprar uma roupa nova, você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua mente, né? Praticar um exercício físico, uma meditação. Não importa o que você vai fazer para você se alinhar com o seu autocuidado. Eu já estava na fase do autocuidado, eu já estava entendendo muito, né? Já praticando esporte, já estava dentro de um processo da alimentação mais saudável, mas eu não tinha essa mentalidade expansiva de cuidar do meu externo, e aí eu falo da vestimenta, de cuidar da minha aparência. Quando eu percebi que eu precisava fazer isso, claro que dentro de uma condição ainda financeira muito, eu não vou, escassa ou ainda passando por, oscilando muito nas questões ainda financeiras, eu comecei a colocar uma condição de que eu tinha que me cuidar. Quando isso despertou em mim, desse cuidar da minha aparência, né, eu comecei a fazer o quê? A olhar na internet as roupas que eu gostaria de usar, os objetos que eu gostaria de ter, os acessórios. E eu comecei a fazer essa busca, mas ainda assim eu tinha muita resistência. Por quê? Porque a minha prioridade era primeiro eu tenho que pagar isso, primeiro eu tenho que pagar aquilo, primeiro eu tenho que pagar aquilo. E sempre dentro desse processo, sempre pagar, eu tenho que comprar outras coisas, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, sempre colocando os outros, em prioridade e não me priorizando a nenhum momento. E aí eu falo pra você, é pra você entrar em dívida? Não, não é pra você entrar em dívida, pelo contrário, não é nada disso. Mas, perceba, 12 meses, você não tem um mês que você pode comprar alguma coisa pra você? Você não pode usar alguma habilidade sua para que você possa ganhar um valor, ainda que seja pouco, mas que esse valor possa contribuir para você colaborar com você, cuidar de você? São questões que a gente vai se levantando. Foi essas questões que eu fui me levantando. Então eu passei num período, gente, de 7 meses, só visualizando coisas que eu gostaria de ter e acessórios que eu gostaria de ter, estilo, o meu estilo, aquilo que eu olho, que eu gosto e que eu me sinto bem, e não seguir só o exemplo da moda. E eu volto a dizer, a aparência, ela é muito relevante. É na sua aparência que você mostra, tanto para você, quanto para as pessoas, quanto para o mundo de uma forma geral, quem você é. E o que você está passando naquele momento. O que você transmite. Veja, quando você usa uma roupa rasgada, quando você usa uma roupa esgarçada, quando você usa uma roupa furada, uma roupa desbotada, qual é a imagem que você tem de você quando você se olha no espelho? Tem muitas pessoas que nem se olham no espelho. Muitas mulheres que não se olham no espelho. Então, quando você faz essa associação, quando você procura se melhorar dentro das suas condições, dentro daquilo que dá para fazer hoje, você vai mostrando que a sua mente e o seu sentimento estão harmônicos, que você entrou e entendeu o conceito do autocuidado, a importância de você estar apresentável. Eu não tinha, eu tava num processo de muita insegurança. E as roupas, elas te ajudam a transmitir essa segurança. Eu não estou falando só do externo, gente. Eu estou falando que a gente precisa ter aquele, né, o autoconhecimento. A gente precisa conhecer da gente, os nossos pensamentos, investigar, analisar e sempre procurar melhorar, né? Conhecer e agir, entender e agir, praticar. Não só ficar no campo só do conhecimento. A gente precisa colocar em prática, colocar a mão na massa, colocar ação. E quando eu me vi nessa situação que eu falei, nossa, eu preciso me cuidar. Gente, eu fiquei num período de 5 anos
sem comprar uma peça de roupa pra mim. E não que eu tinha peça de roupa sobrando em bom estado. Não. Porque eu fui usando e na minha visão dava pra usar ainda mais uns 30 anos. Né? Eu não tenho o hábito de consumir muitas roupas. Mas as que eu tinha já não dava mais pra usar. Por dois motivos. Uma, porque elas já não faziam mais parte da pessoa que eu tô me transformando. E outra, porque assim, existia roupas que em péssimas condições eu ainda usava. Então assim, eu precisei mudar minha mentalidade. Como que eu consegui mudar minha mentalidade? Claro que com todo esse trabalho sobre o autoconhecimento, né, praticando esporte, me alimentando de uma forma mais adequada, de acordo com as minhas condições no momento, mas eu fui também vendo, estudando, visualizando os estilos de roupas que eu gostaria de ter. Eu entrava no site, colocava no carrinho, colocava o coraçãozinho, e aí eu fui nesse padrão aí todos os dias. Acho que uns 7 meses eu fiquei nisso, porque eu tinha muitas crenças de que eu não era merecedora de consumir alguma coisa nova, porque eu ficava naquela mentalidade de que eu tinha que pagar. Então, quando eu comecei a trabalhar esse processo, eu quebrei um paradigma, eu quebrei uma crença. E a minha primeira peça de roupa eu comprei no meu aniversário, que foi em março desse ano, né, de 2023. Eu comprei um vestido no meu aniversário, e eu adorei ter vestido aquele vestido, e eu amo vestir aquele vestido. Eu me sinto bem, eu me sinto segura, eu me sinto forte, eu me sinto conectada, sabe? Eu me sinto conectada com a minha essência, porque o estilo, o gosto é muito individual, e eu aconselho a você a seguir o seu. Tem modas, ok, você pode seguir as modas se você faz parte disso, mas se você não faz parte, você não precisa usar as coisas que estão na moda, mas você precisa usar a roupa que vai conversar com você, que vai conversar com o seu corpo. Qual é a mensagem que você quer transmitir quando você coloca uma roupa? Existem muitos canais no YouTube falando sobre a autoestima, sobre a aparência, como também existe a psicologia das roupas, porque tudo é uma informação. Então, a maneira que você se posiciona, a maneira que você se comporta, a roupa que você veste também fala muito sobre você. Quando você aparece assim, né, eu tô toda aqui, rica, né, você está transmitindo uma informação. Informação de segurança, de grandeza, de poder, do seu poder, de assumir o seu poder, de trazer para você a autoconfiança. Confiar em si, confiar em você. E eu vou falar pra você, eu tinha muita insegurança de sair na rua. Eu tinha muita insegurança. Mas depois, gente, que eu passei a me cuidar, que eu passei a ter essa consciência, o que eu fiz? A minha primeira roupa, deixa eu voltar aqui na primeira roupa. A primeira roupa eu fui guardando dinheiro. Eu fiz uma lista. Gente, vocês sabem que eu sou da pessoa que escreve, da pessoa que faz listinha. Então eu fiz uma lista de roupas que eu achava essencial para este momento que eu estou agora. Então eu fui listando, eu fiz uma lista. E todo mês eu compro aquilo que é necessário. Eu vou lá, reservo meu dinheiro e direciono esse dinheiro para o meu cuidado. Seja um esmalte, um batom, um colar, um anelzinho, um brinco, uma peça de roupa, eu vou lá e me organizo e compro. Todo mês. Ah, não dá todo mês? Então eu pego o mês anterior com o mês seguinte, junto o dinheiro e compro depois. E assim eu fui comprando as roupas, e aí tô trocando. E as roupas que não servem mais pra mim, que já não faz sentido com a pessoa que eu estou me tornando hoje, essas roupas, as que estão em bom estado, elas estão sendo doadas com muito amor, com muito carinho. E as roupas, gente, roupas que não servem, roupas manchadas de água sanitária, roupa sem elástico, furada, roupa rasgada, roupa laceada, né, roupa muito desbotada que eu ainda guardava. Sempre ficava, mas aí eu vou deixar pra limpar a casa, eu vou deixar pra fazer isso. Gente, não. Eu só consegui quebrar isso quando eu comecei a desfazer das roupas e ficar sem. Então, quando eu falava, nossa, eu preciso comprar porque eu não tenho. Aí eu ia lá e comprava. Porque se eu não fizesse isso, eu tô falando da minha experiência. Se eu não fizesse isso, eu não compraria nenhuma peça de roupa. Mesmo sabendo que eu tenho roupas em péssimas quantidades de uso, qualidade de uso. Por quê, gente? Porque eu seguia um padrão. Eu entrei num padrão onde
priorizar as outras coisas estava acima de mim. Sendo que é o contrário, eu preciso estar bem para ter gás, energia, confiança de buscar para pagar todas as coisas que eu preciso pagar, para fazer as coisas que eu preciso fazer, para dar sequência na vida. Eu não tinha condição de sair da minha casa para ir para nenhum lugar porque eu não tinha roupa adequada. Eu não tinha roupa adequada para ir num lugar, porque ou eu ia sempre com a mesma roupa, ou eu não tinha mesmo, não tinha, de não ter. Porque as que eu tinha não tinha condição de sair na rua. E quando eu comecei a trazer mais essa autoestima, a me cuidar, quando eu passei a cuidar da minha aparência, quando eu passei a trazer, né, luz, beleza, né, de me apresentar novamente para o mundo, eu comecei a fazer isso, as coisas mudaram, gente. As pessoas passaram a me notar na rua. Eu passei a andar na rua com mais segurança. Eu tô me sentindo segura. Eu tô me sentindo poderosa, poderosa de quem eu sou, poderosa da minha essência. As pessoas me notam, eu vejo as pessoas me notando. Independente de ser homem ou mulher, as pessoas me olham. Eu estou chamando atenção. E eu só consigo chamar a atenção de alguém, gente, quando eu estou me cuidando. Quando eu estou dando atenção para a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Do contrário, isso não aconteceria. Porque só volta pra gente aquilo que a gente emana, aquilo que a gente emite. Então, quando eu estou bem apresentável, quando eu estou segura de mim, eu transmito isso em qualquer lugar que eu passar. As pessoas vão perceber isso e isso vai voltar para mim. Por isso, mulheres, cuidem-se da melhor forma possível. E agora eu vou falar de um padrão. Claro que esse também se tornou um padrão, mas eu percebi também que essa mesma dinâmica que eu vinha levando era uma dinâmica que o meu pai tinha. O meu pai, ele não era uma pessoa que comprava coisas, roupas, né? O meu pai não era aquela pessoa que se cuidava, entende? Meu pai comprava os materiais, as roupas de pior qualidade, sapatos de pior qualidade, porque ele tinha a mentalidade de guardar dinheiro. E guardar dinheiro não é negativo, tá, gente? Mas cuidar da aparência te abre portas que você nem imagina. Então, por isso que cuidar da aparência, cuidar de você, é um processo que você tem que ter com você diariamente, semanalmente, mensalmente. Você precisa cuidar de você. Eu não tô falando que é pra você encher o guarda-roupa, o closet de roupa. Claro, você pode fazer isso também se você quiser. Mas a questão é que quando você entende sobre o autocuidado, essa regência do autocuidado, e você coloca em prática, a sua vida começa a melhorar quando externamente você põe para fora tudo aquilo que está dentro. Como você está se sentindo, como você está se enxergando, como você está se reconhecendo. Então a aparência sim importa, e importa muito. As pessoas que falam, o que importa é estudar e trabalhar, sim, e até uma obrigação. Mas quando você está com aparência, com a boa aparência, te abre muito mais oportunidades. Oportunidades de promoção de emprego, oportunidades de você se relacionar com pessoas, né, que são mais também, né, que possuem também boa aparência, vai te proporcionar visitar lugares mais refinados, porque as pessoas sabem que podem te convidar, porque você vai ter esse cuidado com a sua vestimenta, com a sua aparência, você vai ter mais visibilidade em qualquer lugar que você for. Para onde você for, você ganha essa visibilidade. Então, sim, gente, cuidar da aparência é uma forma de você transpor o autocuidado. E traz sim a autoestima, porque a autoestima é o quê? Confiar, acreditar em você. Quando você está bem, quando você faz um teste, depois você me fala aqui no comentário se você achar necessário. Tire uma foto, né, de você toda desarrumada e tire uma foto de você arrumada, bem vestida.
e veja, olha, faça uma comparação. Se tem diferença ou não. Qual das pessoas você gostaria de se relacionar? Com a pessoa que está relaxada, com o seu eu relaxado, que não se importa com a aparência, que acha que não tem o valor, não tem o merecimento de se cuidar? Ou você quer ficar com o seu eu com a autoestima elevada, que entendeu sobre a importância do autoconhecimento, que é sempre uma tríade, né? É cuidar da mente, do corpo e do espírito e cuidar da aparência. A aparência é só o resultado de todo o trabalho interno que você tem feito com você. Então, cuida sim da sua aparência e com certeza ela vai te abrir portas. É o que eu tenho para você e até o próximo vídeo.